Olá, gente, boa tarde ou boa noite, né? Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Me pediram aqui pra gente fazer um vídeo sobre os grandes feitos dos homens de Deus, né? E seus erros, né? No Antigo Testamento, principalmente para o Alisson, para o Romano, né? Para o Juan, né? Que estudavam com a gente lá no Teologia. Então, bora. Eu dei o título desse pequeno trabalho, assim, sobre os grandes homens na condução do povo de Deus e suas proezas e seus defeitos também, né? A Bíblia não esconde os grandes defeitos dos homens de Deus, escolhidos por Deus. Observe, ela nos mostra as suas fraquezas para que sejamos aperfeiçoados. Nós somos aperfeiçoados a partir da vinda de Jesus. Então nós estamos pegando o pessoal do Antigo Testamento. Vamos lá, para começar, peguei aqui Abraão, o amigo de Deus. Abraão, na Bíblia, ele é considerado o amigo de Deus. Ele mandou Sara mentir 2 vezes, que não era a sua esposa. Está lá em Gênesis, capítulo 12, no versículo 10, 20. Em 20, versículo 2 a 18. E quem nunca mentiu, né? Quem nunca mentiu? Principalmente para se precaver de alguma confusão ou de algo mais grave, né? Quem nunca mentiu, é bom rever os nossos conceitos, né? Isaac seguiu o mesmo caminho, o mesmo erro do pai e quase teve seu casamento estragado. Está lá em Gênesis 26, no versículo 7 ao 11. Quem nunca colocou seu relacionamento em risco, vamos dizer assim, né? Como eu te falei, isso aqui é ensinamentos, então cada um tire suas conclusões. Eu simplesmente fazer o lançamento, né? E vocês que fazem os seus pensamentos e as suas conclusões. Jacó obteve a bênção, né, de forma fraudulenta e acabou se tornando o predileto de Deus. Jacó é um dos prediletos de Deus, tanto é que Deus mudou o nome, criou o nome dele, transformou em Israel, está lá em Gênesis 27, no versículo 20 ao 41. Quem é 100% perfeito? Ninguém na face da terra. Moisés falava cara a cara com Deus, né, e acabou não entrando na terra prometida, por incredulidade. Ele chegou um momento da vida que ele, depois de ver tantos milagres, de tantas proezas, tá lá em Números, lá se você quiser ver os milagres, a travessia do Mar Vermelho, que todos nós sabemos, né? Tá lá em Números 20, do 1 ao 12. Quem nunca teve um pouco de dúvida na nossa caminhada, né? Arão foi conivente com o pecado da idolatria, do bezerro de ouro, e ainda foi escolhido por Deus como seu primeiro sumo sacerdote da história de Israel. Está lá em Êxodo 32, capítulo 32, versículo 1 ao 5. Está em Deuteronômio 9, do versículo 20 ao 21. Deus nos mostra que não somos perfeitos. O perfeito é só Ele, gente. Muitas pessoas que gostam de julgar as pessoas, então é bom a gente dar uma olhadinha nesses grandes homens da história da humanidade, principalmente nos homens bíblicos, né? Salomão foi o mais sábio da Bíblia e acabou caindo em grave pecado da luxúria e da idolatria. Está lá em 1 Reis 11, de 1 a 8. Um dos pais da filosofia, né, que é o grande sábio, pensador bíblico. Se você ler lá, por exemplo, o livro de Eclesiastes, você vai constatar que é um livro belíssimo sobre a sabedoria, a filosofia. Chegou a dizer que tudo debaixo do céu é correr atrás do vento. Realmente, sem Jesus, nossa esperança acabaria, como pensado por Salomão, mas depois de Jesus não tem nada de correr atrás do vento. Mas vamos embora. Gideão foi um valoroso juiz de Israel, chamado por Deus, e no fim da sua vida acabou contribuindo para Israel mergulhar na idolatria. Está lá em Juízes 8, do 24 ao 27. Sansão foi outro juiz de Israel e o mais forte da história bíblica. Cometeu muitos pecados, né? Quanto ainda era usado por Deus. Está lá em Juízes de 16, no capítulo 16, versículo de 1 a 31. E aí você pergunta, professor, mas o que significa isso? Eu só digo assim, ó. A resposta para tudo isso é a seguinte: a Bíblia, sendo a palavra de Deus, é um livro verdadeiro e sagrado e transparente. Por isso não esconde os defeitos de ninguém. Não fique pensando que a palavra vai escolher. Então quando você vê seu pastor errar, seu amigo errar, tá tudo no conforme, porque senão não haveria o perdão, né? Então, o fato de Deus continuar usando esses homens
cheios de defeito, assim como eu, como todos nós, não era de forma alguma justificativa de Deus quanto aos seus atos. A história do povo de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, tem sido a graça divina, né? A graça que nos purifica, a graça que nos dá as condições, a graça é que nos salva, a graça salvadora, mas também a fé está lá em Efésios 2:8, né? Por acaso os homens que Deus usa hoje em dia são melhores do que aqueles homens? Não. Basta olhar os nossos passados e veremos que o cetro da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, são a causa de não sermos destruídos. Não somos melhores do que eles, também não somos piores. E sem eles, nós não seríamos aperfeiçoados. Nós somos aperfeiçoados em Cristo, que é a perfeição de Deus. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção, mostra a gravidade dos homens, né? Mostra a sinceridade. Provendo, está lá em Tito esse versículo, está lá em Tito 2:7, né? Provendo Deus alguma melhora, o melhor ao nosso respeito, para que ele, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Está lá em Hebreus 11:40. Então, depois que Jesus nos resgatou, estamos completos. Beleza, galera? Agora, no próximo vídeo, eu vou falar sobre os frutos do Espírito.